Disclaimer: não acredite que você vai aprender filosofia em 10 minutos, né? Você vai aprender mais uma síntese. Agora, em compensação, Zé dos Preá, vai ter música? Vai. Música velha ou música nova? Surpresa. Por quê? Porque este é mais um produto. Filosofage Music. Mais um produto Filosofage Music, que faz parte da série Filosofia em 10 minutos, que é algo impossível de se fazer. E aí eu estive pensando, falaria eu em que filósofo? Aí eu passeando no meu departamento de filosofia, aqui pela cabeça, ia pensar assim, não, eu começo com Platão, não, mas aí eu precisaria falar da apologia de Sócrates. Mas para falar da apologia de Sócrates, eu teria que falar do conceito de apologia. Para falar do conceito de apologia, eu teria que falar numa palavra que hoje circula muito, mas as pessoas associaram ao cristianismo, que é a palavra apologética. Apologética vem de apologia e vem de Apolo, um deus da mitologia grega, que era antagônico, digamos assim, a Dionísio. Por isso que Nietzsche fazia crítica ao modo apolíneo de se viver. Apolíneo deu origem à apologética, que é o estudo da forma apolínea de fazer uma missão, uma pregação, seja lá o que for. Qual foi a interpretação dada, porque aí vira subjetivo. Aí a filosofia se nos escapa. Aprenda isso. Essa é a síntese. A filosofia se nos escapa. E nunca confie num filosofage influencer. Vá nas fontes. Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações. Se você quiser ajudar no Pix, clique no pitoco. Não, Piqui Pitoco, rapaz, é porque eu tô confundindo com a outra chamada. É filosofia de tudo, pix@gmail.com, ou então no QR Code que está aqui do lado aqui da tela do vídeo. Se eu não fiz fugir, eu sou meio assim, meio doido. Mais um produto Filosofage Music. Mas voltando a falar de filosofia, bom, Apolíneo. Nietzsche lembrou que a galera estava sendo muito apolínea, só que aí Nietzsche nihilizou as coisas, nihilizando todos os filósofos. Karl Marx já fez diferente. E eu acho muito interessante a galera assim associar, sabe, achar que são muito parecidos, porque é assim e tal. Não, cara. Quem matou o homem e em consequência Deus foi Nietzsche. Mas não só matou, ele apenas diagnosticou que já nasceu morto. Deus. Mas que Deus? A pergunta é essa, que Deus? Ele não define, ele teve uma doença venérea que acabou deixando ele completamente, assim, biruleibe das ideias, e aí ele não conseguiu mais continuar o trabalho dele. Isso atrapalhou muito no processo. Mas ele é muito estudado por Freud, porque porque assim, ele acusava todos de niilismo para no fim ele chegar em lugar nenhum também, sabe? Porque a filosofia, essa do Aufhebung, sabe, da superação e tal, não. Você só consegue superação, você tem nos termos do materialismo histórico dialético, por exemplo, Karl Marx, quando fala em superação, né, do capitalismo, que o socialismo seria, na verdade, não uma concorrente do capitalismo, não é um versus o outro, como assim, a direita e a esquerda. O socialismo ele se coloca como esquerda num lugar onde existe o conceito de direita e esquerda, sabe? Mas enfim. E sempre vai existir em todos os campos, como eu falei, mas voltando à questão da filosofia, porque 10 minutos para falar de filosofia, pode ser qualquer tema. Né? Voltando a falar da parte filosófica disso, e seria o estágio superior, seria uma superação coletiva, que só pode acontecer coletivamente. Isso é uma coisa. Nietzsche não fala, Aufhebung não é uma superação desse tipo, é individual. O problema é que somos dois, eu e eu mesmo. Lembra que a gente conversa com a gente mesmo? Pois é, Freud trabalhava muito essa ideia
Porque assim, até o cérebro humano, ele é dividido em duas partes e elas conversam entre si. E segundo as mais recentes descobertas científicas e tudo mais, eu tenho escutado bastante sobre neurociência, não existe uma área assim, específica, tipo só da visão ou só da não sei o que tal. Não, elas podem ser intercambiáveis, por assim dizer. Tipo, imaginando um carro, as peças elas são intercambiáveis, elas podem se trocar entre si. Um pode exercer a função do outro. Tipo, você está muito ocupado, então eu exerço a função da visão e você exerce outra coisa, tá ligado? Eu exerço a audição, aí a parte da frente, não, agora é a parte de trás. Eu fico com a audição, deixa comigo. É mais ou menos assim. Então, nossa mente não é tão dividida em dois. Ela é mais complexa um pouco. Mas dois lados conversam. Você já parou para pensar assim, eu estava pensando comigo mesmo. Ora, isso já é dialética. Então, quando tem duas pessoas na frente, na verdade você... Por exemplo, eu tenho aqui eu e minha esposa, né? Então somos 4. Não, também não, porque existe uma unificação, uma individuação nesse processo. Que na estrutura tem o ego, o ID e o superego, né, seria uma estrutura superior, enfim. Mas aí é uma área que eu não domino muito, só ando lendo assim algumas coisas, e aí vou e coloco, porque tem um quê de filosofia também. Aliás, talvez não tenha de filosofia, mas de filosofagem tem. Porque filosofagem não é exatamente filosofia, é outra coisa. É outra coisa. Eu não sei definir o que é, mas é outra coisa. Porque filósofo é tudo doido. Rapaz, se você lê Kant, você vai ver como filósofo é tudo doido. Immanuel Kant, um filósofo bem legal de ler, assim, bem bacana. Assim, o jovem, como diz João Carvalho, né, o jovem deve gostar muito de crítica da razão pura, ou crítica da razão prática. Juízo sintético a priori é assim, a coisa que o jovem mais gosta é saber assim, aonde se chega no juízo sintético a priori. Não sei o que, é um quebra-cabeça. É como se o ser humano fosse uma espécie de Lego gigante que você sai montando aqui, montando acolá, não sei o que e tal. Então, assim, Kant escreve partindo de um axioma que é um puro nada, que já vinha de antes e tal, assim, especulação, pura especulação e tal, e para sofisticar a coisa, ele cria um monumento, assim, bacana, porque teve uma virada de chave, foi necessário, porque aí o homem chegou no centro da coisa, e é esse que Nietzsche mata, esse homem universal, não existe, esse homem universal não existe, sabe? E aí Nietzsche está certo, não existe esse homem universal. Jung já vai começar a tratar de arquétipos, mas os arquétipos que Jung trata ainda de modo muito primitivo, porque ele trata dos arquétipos de uma maneira eurocêntrica. Tipo, ninguém ouve do ponto de vista de quem está do lado de fora. Aqui nós, pobres rapazes latino-americanos que não temos dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindos do interior, embora eu tenha nascido aqui na capital mesmo, em Recife, como diz o povo do interior, aqui a gente diz Recife, o povo do interior de Recife. Pois é, filosofagem é contação de história sobre filosofia de um jeito filosofágico de ser. E acabei a música em 10 minutos, Zé dos Preá, a cunha na música.
E não se esqueça o nome das papitos e papites. Clique no pituco, se inscrever, balança o badalo para receber as notificações. Receber as notificações. Aqui é Mangue, não Miami. É presente o que previ, passando o que prevei, previsto o que já passou. Já vimos que algo mudou. Não existe amanhã, só previsão de amanhã. Não existe amanhã, só previsão de amanhã. Daí eu pego e vejo que o tio do Zap foi pautado e não percebeu que a gente faz os corre, mas não pode ser pautado. Então, portanto, pautaremos nós. Pautou, pautei, fui. E não se esqueça o nome das papitos e papites. Clique no pituco, se inscrever, balança o badalo para receber as notificações. Mais um produto Filosofage Music.